Nós vamos falar sobre não emagreço, pois a minha genética é de gordinha. Será que realmente a sua genética te domina? Será que de fato é ela que vai ditar o seu futuro? Será que é essa genética que vai ditar se lá na frente você vai ser obesa ou vai continuar acima do peso para sempre? E eu te digo que não. E aí eu te pergunto, será que durante a semana você manteve uma alimentação saudável? Porque você está aí de quarentena, seu nível de atividade física caiu, aí você fica ansioso, quer comer, beliscar, cozinhar só a gordice. E aí você fica culpando a sua genética, de que você está acima do peso por conta da sua genética. Será que realmente a genética te domina dessa forma? Vocês sabiam que em torno de 70% das mulheres culpam a genética pelo seu sobrepeso? Isso, gente, eu ouço todos os dias no meu consultório. O pessoal chega lá, as mulheres principalmente, chega no consultório e fala assim, doutor Renan, mas todo mundo da minha família é gordinho. Provavelmente eu tenho genética e para mim é muito difícil de emagrecer. Mas eu te digo que não é bem assim não, tá? Então olha só, dentre essas 70% das mulheres que culpam a genética, você sabia que existe somente um fator de fato genético, que vai te fazer engordar e que não vai deixar você emagrecer? Que é uma doença morogênica da obesidade. E essa doença morogênica da obesidade acomete 1% das pessoas que são obesas. Então realmente existe, mas 1% é muito pequeno, certo? Claro que existem outros, acho que tem, se eu não me engano, são de uns 8 genes da obesidade, mais ou menos. Só que esses genes, você consegue deixar eles dormindo de acordo com seus hábitos de vida, de acordo com seus hábitos alimentares, nível de atividade física, né? E deixando esses genes dormindo, aí eles não se expressam. Por exemplo, você provavelmente aí tem algum diabético na sua família. Só que, se você tiver uma alimentação legal, não se exceder em carboidratos ruins, nível de atividade física, você não vira diabético. Não é porque você tem diabetes na família que você vai ser diabético lá na frente. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? A genética não dita o futuro de vocês. O que dita o futuro de vocês é a alimentação, o estilo de vida que vocês têm, que vão propiciar esses genes a aflorarem, digamos assim, a se expressarem. Claro? Então vamos lá. Tem alguns tópicos que eu quero elucidar com vocês aqui hoje. Coisas muito importantes que vão fazer vocês olharem um pouco com mais carinho para a saúde de vocês, com mais carinho para a rotina de vocês. Então olha só, primeiramente, o que é genética? Né? Vocês têm que entender o que é genética. Genética são nada mais é do que genes que nós temos no nosso corpo, que nós herdamos dos nossos pais, e esses genes vão nos dar certas características, seja físicas, seja emocionais, e essas características que vão mostrar quem de fato nós somos. Mas hoje nós sabemos que a genética não é bem assim. Então essa questão da genética é, você tem os genes que você herdou dos seus pais e esses genes estão aí. Por exemplo, se você tem histórico de câncer na sua família, dependendo do tipo de câncer, ele tem fator sim genético. Dependendo, se você tem histórico de doença cardíaca na sua família, provavelmente você tem algum fatorzinho genético para isso. Mas nós sabemos que o que domina hoje chama-se epigenética. Isso mesmo. A epigenética, o que é isso? Você deixa esse gene expressar, se aflorar, se você quiser, se você deixar, de acordo com seus hábitos de vida. Então, a genética não é o que importa mais. O que importa mais é o que você faz na sua vida para que esses genes se expressem. E se você tem aí genética de gordinho e você se alimenta mal,
não faz atividade física, não faz por onde para deixar esse gene dormindo, esse gene vai acordar. E isso é fato, não adianta. Mas, uma vez que esse gene, digamos, acordou, despertou, se você mudar os seus hábitos, dá para deixar esse gene voltar a dormir. Então esse gene expressa, mas se ele expressou um dia, você consegue fazer ele voltar a não se manifestar. Olha que legal. Então, tudo o que você faz no seu dia a dia vai impactar na expressão de genes. Nós estamos falando aqui principalmente de emagrecimento, de sobrepeso, mas quando você pega outras doenças como câncer, como diabetes, eu tenho certeza que esses genes você não vai querer expressar, né? Porque uma vez que você expressou um gene de câncer e você não cuidou, ele aflorou, aí você pode até fazer o gene dormir, mas o câncer está lá instalado. Quando o problema se instalou, já se torna mais difícil. Já na obesidade, as coisas são mais tranquilas, são mais fáceis, certo? Por que as pessoas acreditam que a genética domina elas? Porque elas gostam de apoiar nessa bengala, nessa desculpa, por não conseguir tentar atingir o emagrecimento, por não começar a instalar mudanças na sua vida. E o que vai ditar, então, o seu sobrepeso? Novamente, estilo de vida saudável, alimentação saudável, não consumir açúcar, farinhas brancas, evitar produtos industrializados, nível de atividade física, controlar sono, controlar estresse, controlar níveis de cortisol, cortisol é o hormônio do estresse que nós já falamos, mas o cortisol não é só por causa de estresse não. Cortisol é importantíssimo, inclusive para você manter seus níveis de energia. Você tem que controlar tireoide, você tem que controlar insulina. O que a gente come que aumenta a insulina? Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, carboidratos, de modo geral, só que carboidratos ruins, né? Claro, outros carboidratos aumentam a insulina, mas não tanto quanto esses carboidratos ruins. E quando você tem um aumento de insulina, insulina é anabólico. Insulina, o que ela faz? Ela estimula a gordura corporal, se você estiver acima do peso. Daí você está lá, acima do peso, e começou, não vou sair por aí, vou correr 2 horas por dia, para eu emagrecer, mas você não introduz uma mudança de alimentação. Você acha que vai dar certo isso? O nosso corpo está tudo ligado. Se você corrige só uma coisa e você tem outras 10 alteradas, essas outras 10 é claro que vão te dominar. Tem um estudo muito legal, feito pela Vox Media, que comparou. Tinha uma pessoa, ela pesava 90,7 quilos mais ou menos, e ela introduziu durante um período de tempo correndo. Ela ia correr todo dia 1 hora. Nesse período de tempo, deu 1 mês, essa pessoa não mudou nada na alimentação, tá gente? Só introduziu o nível de atividade física. Essa pessoa, ela perdeu em torno de 2 quilos nesse 1 mês, sem mudar a alimentação. Só que aí, nesse mesmo estudo, compararam com uma pessoa que não introduziu atividade física, mas essa pessoa fez uma mudança na alimentação. Essa pessoa que fez a mudança na alimentação, ela perdeu no mesmo período de tempo 8,7 quilos. Para você ver como a alimentação é muito mais importante do que o exercício. Claro, não estou falando que o exercício não é importante, tá, gente? O exercício é importantíssimo. Mas quando você pega um processo de emagrecimento, você tem que começar pela base. E é a alimentação que vai deixar esses genes expressarem ou não, certo? O que mais que vai alterar a expressão desses genes? Se você tiver vitamina D baixa, esses genes da obesidade podem se expressar também. A vitamina D, gente, é algo assim, surreal de incrível. Porque ela tem a capacidade, na verdade a vitamina D nem é uma vitamina. A vitamina D, ela é um hormônio. Isso mesmo, a vitamina D é um hormônio. E a vitamina D, ela tem capacidade de modular, de melhorar, de otimizar metade do nosso genoma. Isso mesmo. Metade da sua genética, a vitamina D tem capacidade de melhorar.
Então, se você tem um gene ruim aí, digamos, para câncer, um gene para obesidade, a vitamina D bloqueia a expressão desse gene. E se você tem vitamina D baixa, propicia a expressão desses genes ruins que você não deseja. Outra questão, né? O sedentarismo, que nós já falamos. Tem outra questão importante que chama-se disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? É como se fosse um interruptor mesmo, que fosse lá e ligasse alguma coisa no seu corpo que ativasse coisas ruins, por exemplo. Nós temos substâncias tóxicas, digamos assim, que têm a capacidade de simular hormônios e se ligar a hormônios no nosso corpo e ativando coisa que a gente não quer. Por exemplo, o BPA. O BPA, quando você pega comida e esquenta a comida dentro do micro-ondas num potinho de plástico, a hora que vai aquelas ondas de calor, sai um produto do plástico e vai para a sua comida, que chama BPA. Esse BPA, quando você come, quando você ingere, ele tem a capacidade de se ligar em receptores no seu corpo de hormônios xenoestrógenos, por exemplo, tipo hormônios femininos. E ligando isso, propicia uma série de problemas. Olha só o fato de você esquentar comida numa vasilhinha de plástico já vai propiciar você a estimular hormônios e genes que você não deseja. Isso mesmo. E a coisa tão séria que hoje já se fizeram testes e se a mãe, durante a gestação, faz consumo de comida esquentada em plástico, ou até mesmo se você deixa uma garrafinha de água de plástico no carro e o carro fica no sol, já vai BPA para essa água. E se a mãe, durante a gestação, consome essa água, já fizeram testes e encontraram BPA no cordão umbilical do bebê. Isso é muito sério, porque isso já começa na gestação. E esse BPA já gera alterações genéticas nesse bebê e propicia várias doenças. Nós temos também outra questão de disruptores endócrinos. A gente chama isso, essas substâncias, que têm capacidade de simular outras coisas no nosso corpo, de disruptores endócrinos. Outra coisa muito importante, outro disruptor endócrino, são os agrotóxicos. Isso mesmo, os agrotóxicos, eles também têm a capacidade de se ligar em hormônios e ativar coisas que a gente não quer no nosso corpo. E isso gera uma ativação desses genes, falando de genes da obesidade, certo? Então, a partir disso, vocês começam a entender que não é somente uma questão de hábitos alimentares, não é somente uma questão de fazer exame de sangue, de controlar esses exames, e não é só uma questão de sedentarismo. Nós temos vários outros fatores externos que influenciam no seu metabolismo, que influenciam diretamente no seu mecanismo como um todo, no seu metabolismo como um todo. E cuidado com BPA. BPA é cancerígeno. Se você tem um hábito aí de esquentar comida, outro dia eu vi uma blogueira aqui da cidade que eu mandei uma mensagem para ela. Ela comprou uma comida congelada que vem num pacotinho bem prático assim de plástico que você coloca na água quente e já aquece e a comida está pronta. Só que a hora que ela coloca aquele pacotinho de plástico em cima, dentro da água quente, aquilo ali você contaminou totalmente a sua comida com BPA. Então fica a dica em relação ao consumo de alimentos aquecidos dentro de plástico, tá? O que as pessoas fazem então a respeito da genética, né? Primeiramente, a respeito da genética, as pessoas gostam de culpar a genética pelo fato de não conseguirem emagrecer. Mas será que essas pessoas estão tentando de fato emagrecer? Por quê? Tem que partir de uma mudança de alimentação, mudança de hábitos, introdução de atividade física e vocês têm que fazer exames para descobrir quais problemas metabólicos vocês têm. Porque às vezes seu problema não é só genética. Às vezes você tem uma disfunção de tireoide, às vezes você tem uma disfunção de insulina, uma resistência à insulina. Talvez você tenha cortisol alterado,
talvez você tenha nível de sono ruim, o intestino não é legal. E quando a gente fala de intestino, o intestino é a principal porta para bloqueio daqueles componentes lá, daquele BPA, do agrotóxico. O intestino, gente, ele tem a parede dele toda bonitinha, uma célula atrás da outra. Chega a comida, metaboliza e vai para a gente. Só que quando você tem uma alimentação ruim, um estilo de vida ruim, gera um processo inflamatório na parede desse intestino. E esse processo inflamatório acaba gerando vai inflamando, pum, as células se separam do intestino. E abre porta de entrada para coisa que você não quer. Esse espaço aqui chama-se tight junctions, né? E esse espaço acaba entrando esses componentes que você não quer. E outra coisa, nessa inflamação do intestino, você altera toda a sua flora intestinal. Alterando a sua flora intestinal, acaba criando uma flora intestinal ruim, que não vai te trazer muitos benefícios e que não vai te proteger. E essa flora intestinal ruim, ela tem componentes ali que tem capacidade de digerir, de absorver coisas que você não deveria. Por exemplo, endotoxina. Endotoxina acaba passando por esses espaços, tá? Que é um tipo de toxina que também simula hormônio no seu corpo. É tipo aqueles disruptores, é um disruptor endócrino também, né? Que se liga a esses receptores hormonais e vão ativar coisas no seu corpo que você não quer. Olha só como é muito complexo, mas a solução desses problemas complexos é muito simples. Você corrige sua alimentação, você aumenta o nível de atividade física, você regula seu metabolismo, regula seus exames e repõe probiótico, consome fibras, alimentos fermentados. E isso tudo faz uma regulação da sua parede intestinal. E a reposição e a recomposição de probióticos da sua flora intestinal vai fazer essas células voltarem a se encaixar ali e fechar. Daí você blinda a sua parede intestinal. Blindando a sua parede intestinal, você não tem esse problema com esses disruptores endócrinos que vão fazer um estrago gigantesco no seu corpo. E quando a gente pega e fala de aspectos emocionais, nós temos que conversar um pouquinho mais amplo sobre isso. Porque você sabia que essa parte psicológica, digamos assim, tem capacidade de alterar vários hormônios no seu corpo e te fazer engordar. Grande parte das vezes, pelo simples fato de você estar ansiosa, de você estar compulsiva. Compulsiva, só que às vezes você consegue controlar. O fato de você estar estressada, você não precisa nem comer para engordar. Pelo simples fato que começou aqui, você engorda sem precisar comer, né? O que o estresse faz? O estresse ativa a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Isso mesmo. Hipotálamo e hipófise fica no cérebro e adrenal, antigamente a gente chamava de suprarrenal. E o que isso vai fazer? Aumentar a produção, pelo simples fato psicológico e estresse emocional, aumenta a produção de um hormônio que chama cortisol. Cortisol, como eu já expliquei para vocês no início desse vídeo, ele é o hormônio do estresse que a gente tem o hábito de chamar. Só que ele não tem só essa função. O cortisol tem a função de controlar seu nível de energia. E aí você ativa a produção desse cortisol. E o cortisol alto estimula uma coisa que chama neoglicogênese. O que é neoglicogênese? Estimula vários outros componentes no seu corpo a virar glicose. Então, ou seja, cortisol aumentou, sua glicose aumenta. Eu tenho certeza que você já ouviu falar algum diabético aí falando, nossa, é só passar um nervoso que a glicose sobe. E é isso que acontece. Passou nervoso, estressou, aumentou o cortisol. Depois vem a glicose. Aí quem que vem em seguida? Quem que aumenta? Insulina. Insulina vocês já sabem, insulina é anabólico, insulina estimula crescimento, tanto de músculo, mas principalmente de gordura nos gordinhos. Então olha só, pelo simples fato de você estar estressado, estar ansioso, você engorda.
por esse mecanismo, várias cascatas hormonais, porque um hormônio desregula, os outros vão desregulando em sequência, certo? E daí, o que vai fazer esse aumento de insulina? Você está lá ansioso, aí você vai querer descontar na comida. Só que esse aumento de glicose, esse aumento de insulina, vai te fazer ter mais compulsão ainda, certo? E aí você vai e me come açúcar nessa compulsão. E açúcar, gente, açúcar ativa receptores no nosso corpo, receptores D2, que são receptores que estimulam dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Você acredita que o açúcar ativa os mesmos receptores que a cocaína, por exemplo, que droga, por exemplo? Pois é, por isso que o açúcar vicia tanto quanto uma cocaína. Aí você não consegue sair desse ciclo porque você está ansiosa, aí aumenta a insulina, aí aumenta a vontade de açúcar, você come açúcar, aí te dá prazer, aí você quer buscar mais esse prazer, porque a hora que você para de comer, você continua estressado. E você está sem a dopamina. E você não consegue sair disso. Vira um looping ali que vai te levar à obesidade. E aí quem que se culpa? A genética. Ah, doutor Renan, mas é minha genética que eu engordo. De jeito nenhum, gente. Genética não te domina. E olha só, genética é tão incrível. Eu fiz um teste. Primeiramente, então como saber se eu tenho fator genético para obesidade, né? O fator genético para obesidade, você tem que fazer exame, é um exame de saliva que faz uma tipagem genética, já vê todos os genes. E depende, não é toda cidade que faz, não. E tem laboratório que é bom, tem laboratório que é ruim. Tem que saber exatamente aonde você faz, tá? Mas você não vai ver só genes de obesidade, você vai ver todos os genes, as suas alterações de absorção de vitaminas, já dá para ver tudo. E eu fiz o meu. De 8 genes de obesidade, eu quase chorei, gente. Eu quase caí de costa o dia que eu vi o resultado do meu exame genético. De 8 genes de obesidade que fizeram a tipagem, examinaram, eu tenho 6 genes da obesidade. Falou assim, uai, não, mas você tem 6 genes da obesidade dos 8 que dosaram e você não é gordo. Não. Mas o meu estilo de vida é que dita quem eu sou. Olha que coisa louca, gente. Eu tenho 6 genes da obesidade. Só que esses genes vão se expressar se eu deixar. Coloca eu lá na cozinha comendo, igual um porco, para vocês verem se eu não engordo. Engordo fácil. Eu ganho massa fácil, mas eu engordo também fácil, né? E aí, a hora que você começa a engordar, esses genes começam nascemos de novo, né? E tudo vai depender do estilo de vida que você tem, certo? Então, eu sou a prova viva de que a genética não domina a estética que você quer ter. Voltando àquela parte psicológica, que eu quero falar mais um pouquinho para você, nunca fale que é falta de força de vontade, tá? Tem gente que realmente não consegue atingir o emagrecimento, você fala assim, essa pessoa não tem força de vontade. Não é vício mesmo. A pessoa não consegue sair daquilo. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com esses pacientes se você faz uma dieta que permite, você pode comer um pedacinho de doce por dia. Não pode. É igual droga. Não adianta você falar para um alcoólatra, fala assim, olha só, vamos parar de beber álcool e você toma uma dosinha só de cachaça por dia? É a mesma coisa. Não adianta. Tem que cortar totalmente. Pelo menos pelo período de 30 dias. Se você quer uma mudança e você quer se livrar desse vício, você tem que tirar o açúcar por 30 dias. Depois, olha só, você já está regulado, já começou um processo de emagrecimento, já regulou vários hormônios no seu corpo. Não tem problema um dia ou outro você quiser se permitir, você quiser ter essa escapada, que você vai ter maior controle em voltar ao foco. Mas agora, um pedacinho diário, isso não vai adiantar. Tá bom? Mesmo me matando na academia, não adianta. Eu não emagreço, a minha genética me domina, né? O que fazer então sobre isso? Então vamos lá.
existem 3 pilares quando você quer emagrecer: alimentação, atividade física e exames laboratoriais. Você tem que pegar esses 3 componentes. Não adianta pegar de forma individualizada. Lembra que eu expliquei sobre aquele estudo lá da Vox Media, em que compararam uma pessoa que não mudou a alimentação e só fez atividade física e uma pessoa que introduziu só mudança de alimentação. A pessoa que só fez mudança de alimentação sem fazer exercício, ela emagreceu 4 vezes mais do que a que introduziu somente atividade física. E aí eu digo para vocês, adianta só se matar na academia e continuar comendo docinho todo dia? Não. Adianta se matar na academia e você não faz uma reposição de vitamina D, não blinda o seu intestino, você não descobre os problemas metabólicos que você tem e não inicia um processo de correção. Não vai adiantar. As pessoas que têm sucesso no emagrecimento, elas corrigem todos esses pilares, tudo anda junto. Novamente, vou falar os 5 pilares que eu disse na live de ontem. Intestino, cortisol, sono, tireoide e insulina, tá? Corrigiu esses 5 pilares, associado à alimentação, associado à atividade física, esse é o caminho certo para o sucesso, no resultado que você deseja, no sonho que você deseja conquistar, no emagrecimento, enfim, tudo o que você deseja. Saúde, prevenção de câncer, prevenção de diabetes lá na frente, correção de colesterol, de tudo, gente. Não tem como fugir desses 5 pilares, mais as 2 bases. Você, introduzindo isso tudo, gente, vida que segue e tá tudo certo, né? Obesidade gera obesidade, tá? Não adianta você ficar só se apoiando nessa coisa de genética que não vai adiantar. Obesidade gera obesidade. Quanto mais gordo você fica, mais gordo você vai ficar, se você não cuidar. Por quê? É um ciclo vicioso, tá? O que acontece? Todo emagrecimento... O que é o problema? Quando você começa a engordar, diminui, aumenta uma coisa que chama resistência à insulina. Então, para dar conta do mesmo brigadeiro que você come, você acaba tendo que produzir mais insulina. Agora, vocês lembram que insulina é anabólico. Insulina no gordinho vai estimular o quê, gente? A gordura, né? Então, engordou, aumenta a resistência à insulina, que vai te ajudar a engordar mais. E você engordou, aumenta uma coisa que chama resistência à leptina. O que é leptina? É o hormônio da saciedade. Então entendam, se você não tem o hormônio da saciedade, o que você vai ter? Fome. Só que o gordinho, olha que coisa louca, ele produz muita leptina. Você fala assim, Renan, então era para o gordinho não ter fome. Mas justamente por produzir muita leptina, o cérebro fala assim, opa, tem leptina demais. Aí o cérebro cria uma resistência a essa leptina. Ou seja, você aumenta a resistência à insulina, que te engorda mais rápido, e o seu cérebro fica resistente ao hormônio da saciedade, então vai te dar mais fome. Então esse ciclo te gera mais fome, aí você vai e come, aí você engorda. No engordar, você aumenta tudo isso, aumenta a resistência à leptina, aumenta, e você não consegue sair desse ciclo. Gordura gera gordura. Só que você tem que se controlar. Aí você vai e começa o processo de emagrecimento, né? E no processo de emagrecimento, olha, fique bem claro isso aqui para vocês. Isso vai mudar a forma de vocês enxergarem o emagrecimento. Todo emagrecimento diminui o metabolismo, diminui a taxa metabólica, todo. Porque o nosso corpo tende a adaptar a dieta. No adaptar a dieta, o nosso corpo, todo emagrecimento vai diminuir, então, seu metabolismo. Uai, Renan, então eu emagreço, ao invés de aumentar meu metabolismo, ele vai diminuir? Vai, inevitável, certo? No diminuir o metabolismo, sabe o que acontece? Olha que loucura. O seu corpo, ele entende o emagrecimento como uma lesão a você, como ele quer manter seu peso, porque ele acha que mantendo seu peso, ele vai estar te protegendo.
E o emagrecimento é como se fosse justamente isso, uma lesão. Aí quando você emagrece, o que o corpo adapta? Opa, diminui o metabolismo. E o que o corpo faz pior ainda? Falou, não, nós temos que manter esse peso dessa pessoa, então vamos aumentar a fome. Aí o que o corpo faz? Aumenta um hormônio que chama grelina, que é o hormônio da fome. E diminui essa leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, emagrecer diminui o metabolismo, aumenta a fome e também diminui um hormônio que chama T3. O T3 é o hormônio que controla o metabolismo. Olha que loucura! O nosso corpo tende a querer preservar aquele peso que a gente tinha. Por isso que no começo você começa muito bem, vai emagrecendo, legal, chega um momento que, pum, estagna. E se você não cuidar, começa a recuperar tudo de novo. Por quê? Seu metabolismo caiu, o T3, que é produzido pela tireoide, que controla o metabolismo, caiu também, e você vai engordando, vai engordando, vai engordando. Por isso que tem que ter alterações de dieta, né? Introdução de atividade física e fazendo ciclagem de estratégia para que seu emagrecimento não pare. E uma vez que você emagreceu, tira isso da sua cabeça que dieta é por um período de tempo. Tira isso da sua cabeça que dieta é para você fazer durante, sei lá, 90 dias, 3 meses e pronto, emagreci e acabou. Não adianta, porque vai começar a voltar fome e você tem que entender isso e tem que ter a consciência e a paciência de fazer o máximo para segurar esse peso para que seu corpo acostume com esse peso, né? E esse acostumar do peso, antigamente falavam que era 6 meses, mas não, hoje a gente já sabe que é 1 ano você mantendo esse peso para que seu corpo acostume com esse peso, certo? Então, a partir de tudo que nós falamos aqui hoje, né, vocês começam a ver que genética é um mero detalhe em cima de todos esses problemas, de todos esses aspectos metabólicos que nós discutimos. E como eu disse, eu sou a prova viva disso, porque eu tenho 6 genes da obesidade, mas eu não deixo eles expressarem, porque não dá, né? Imagina eu estar aqui com vocês nessa live, um médico gordinho falando de emagrecimento. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Beijos e a gente vai se falando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, por tudo, tá? Beijos!